Quando o pão é bom e bastante, o resto da refeição é perdoado. Quem, amigos? Quem deve prepará-lo? Quem prepara o outro pão? Assim como o outro pão, deve o pão da justiça ser preparada pelo povo. Bastante saudável, tirado. Ousar lutar, ousar vencer, ocupar o latifúndio do saber. Ousar lutar, ousar vencer, ocupar o latifúndio do saber. Ousar lutar, ousar vencer, ocupar o latifúndio do saber. A parceria entre Universidade Federal de Goiás e Universidade Strathclyde teve início em 2013 por uma demanda surgida na compreensão do processo de produção de alimentos saudáveis, a apropriação e a produção de energias limpas e as resistências camponesas que têm sido construídas tanto no Brasil quanto no Reino Unido. E o evento reuniu um conjunto de pesquisadores que têm estudado esse tema e por isso foi possível uma verticalização das experiências desenvolvidas tanto no Reino Unido quanto no Brasil. Nós tivemos um crescimento muito significativo do cultivo de cana nos últimos 10 anos. Não fosse a crise de 2008, que de fato a crise do capital, que assolou boa parte do mundo, inclusive aqui, nós estaríamos com aproximadamente 100 grandes complexos sucroenergéticos, popularmente conhecido como usinas, né? Atualmente estamos com 40, o que é bastante significativo. O que aconteceu efetivamente nesses últimos 10 anos? A expansão da cana-de-açúcar, buscando terras férteis, buscando disponibilidade de água, né? E logística, ou seja, rodovias, transportes intermodais, tudo aquilo que a parte centro-sul de Goiás tem e em boa quantidade. Então esse processo se intensificou nos últimos 10 anos e a cana-de-açúcar foi paulatinamente substituindo áreas que antes produziam alimentos. Isso obviamente gerou impactos sobremaneira, principalmente para os camponeses, para os pequenos agricultores dessas regiões. Um fato bastante expressivo é o que aconteceu, por exemplo, no município de Quirinópolis, um município com cerca de 25, 30 mil habitantes e que tinha o cultivo da cana como duas funções básicas. Primeiro, manutenção do gado, produção de alimento para o próprio gado, principalmente o gado leiteiro, e a produção de cachaças nos alambiques. Em menos de 10 anos, chega-se a mais de 150 mil hectares. Se você tinha 2, 3 mil hectares cultivados com cana, em 5, 6 anos isso chega a 100, 120 mil hectares cultivados com cana. Então isso é uma mudança, não é só uma mudança na paisagem, mas é uma mudança nas relações de produção, nas relações de trabalho. No Brasil, a gente usa a maior quantidade de agrotóxicos do mundo, usamos 1/5 de todo agrotóxico utilizado no mundo. E o Brasil é um grande exportador, não só de alimentos, mas o alimento convertido em commodity ou convertido em energia. E a gente tem uma contradição grande porque a União Europeia proíbe o uso de alguns agrotóxicos que são permitidos aqui no Brasil. No entanto, esses agrotóxicos acabam voltando para a União Europeia em forma dos produtos que a gente exporta. Nós temos entendido que justamente por conta dessa base do conflito entre vida e morte, as principais alternativas para os movimentos sociais, pelo menos do campo, ou os movimentos populares, né, que eu prefiro, movimentos populares, têm construído, a partir da produção de alimento. No modelo do agronegócio, que não produz mais alimento, produz veneno, destrói a natureza, desemprega, a produção de alimento de qualidade, alimento com bases agroecológicas, a preços acessíveis para as massas trabalhadoras, é uma tarefa fundamental. Então, a principal alternativa que nós temos apresentado, ou proposta contra-hegemônica, é que o campo e a cidade, os interesses do povo
na cidade, dos trabalhadores da cidade, se junte com os interesses dos camponeses, para que a gente faça frente a esse modelo de morte. É importante trabalhos como esse, porque mostram que, na rabeira da campanha midiática que se faz por todos os cantos nesse Brasil afora, de que o agronegócio é a salvação da lavoura, né, essas pesquisas mostram que é exatamente o contrário. Quer dizer, quem fica com os louros e com os dividendos são as empresas. E os trabalhadores estão ficando cada vez mais com a pior situação. ela perpassa pela centralidade, né, de alternativa que o MCP vem discutindo, tendo em vista esse processo, né, de transição agroecológica, tendo em vista essa relação com a terra, né, com a natureza, que não é, né, de um modelo que não é esse modelo, né, esse modelo da morte, e perpassa por essa aliança, né, do campo e da cidade, tendo em vista para os camponeses, né, a produção de alimento que seja diversificada, que seja saudável, né, sem uso de agrotóxicos, que não sejam transgênicos, e para a população da cidade, que é quem, né, que consome e que vai consumir alimentos saudáveis. E aí você tem também impactos na área urbana, porque você tem uma grande quantidade de imigrantes que vêm de outras partes do país para trabalhar na cana, né? E isso tem aspectos positivos, porque dinamiza a economia local, mas também tem aspectos negativos, desde as condições a que esses trabalhadores são submetidas. Muitas dessas condições assemelham-se à escravidão e chega a ser trabalho escravo, não é? Até mesmo os impactos que isso gera na área urbana, na área de saúde, na área de educação, porque trazem famílias ou constituem famílias nessas localidades. O ciclo da cana é um ciclo longo. Normalmente os camponeses que arrendam suas terras por 3 ciclos, isso é aproximadamente 18 anos. Então muitas vezes os camponeses sequer sabem que estão arrendando suas terras por 18 anos. E quando você transforma uma unidade camponesa, de policultivo, onde os camponeses têm ali o gado leiteiro, o gado de corte, pequena quantidade, as suas lavouras e etc., e você transforma isso num grande canavial, dificilmente você consegue converter essa propriedade novamente numa propriedade para a produção de alimentos. Então,
Então esse é um efeito que nós estamos vivenciando hoje no estado de Goiás. Afora também as diferenças salariais. O mesmo grupo empresarial que está sediado em São Paulo, que migra para o estado de Goiás, ela paga 3 vezes menos o mesmo trabalhador. Não é? Então há uma superexploração da mão de obra, do trabalho. Há que ter cuidado com isso. Não é? Qual o custo social, qual o custo ambiental dessas ações? Então, assim, alternativas tem. Acontece que o modelo não contempla esse tipo de alternativa. Eu acho que esse é o desafio. Então, é necessário superar esse modelo. E a superação desse modelo se dá pela conquista do poder. Porque não há como negociar esse modelo. Porque o que interessa é o lucro a qualquer custo, conforme tem sido dito. Eu acho importante esse evento no sentido de conseguir aglutinar várias linhas de pesquisa, tendo a centralidade da análise, né, a possibilidade de entender esse lado de avanço do capital, né, e as resistências dos sujeitos no campo brasileiro. Né? Então, você tem vários olhares, desde daqueles que estudam propriamente o capital avançando no campo, as alternativas das comunidades, né, e o conflito em si. Então, acho que é o momento de poder aglutinar vários pesquisadores com suas linhas específicas para discutir problemas semelhantes. Né? Então, acho que é importante essa parceria desses sujeitos para a gente conseguir desenvolver um projeto em conjunto. Né? Assim, eu acho que isso é fundamental. We need some new methodologies, and I'll highlight the current research that we're doing between Scotland and Brazil, which is addressing this problem. And the current reason for being here, apart from the workshop, we're doing some field work here and in Scotland based on a new methodology, which will incorporate work, land, and other aspects of sustainability into an assessment method, so that maybe we can do better in future. A mesma natureza do conflito entre produção de alimento e produção energética na terra também é verificada em relação à apropriação dos recursos hídricos. É a mesma natureza do conflito que se estabelece. As energias renováveis, então, são as energias chamadas limpas, oriundas do vento, energia eólica, do sol, energia solar, biomassa, né, que pode ser casca de arroz, bagaço da cana, e madeira, e etc. E principalmente energia oriunda da água, que são as hidroelétricas. No que tange a energia da água, no Brasil, o conceito é de que é também uma energia renovável, uma energia limpa. Todavia, esse conceito está em discussão na medida em que boa parte das grandes hidroelétricas construídas no Brasil, elas geraram uma enormidade de problemas ambientais e também problemas sociais. Como problemas ambientais, nós temos o afogamento de nascentes, de matas ciliares, grandes extensões de terras que antes eram agricultáveis, não é? E precisamente a expulsão de milhares de famílias camponesas e similares que viviam nessas terras, que viviam nesses territórios e que tiveram as suas vidas completamente modificadas a partir da construção das hidroelétricas. No país como o Brasil, em que o uso múltiplo das águas deveria ser a primeira referência no manejo dos recursos hídricos, nós vivemos a priorização da energia elétrica, da apropriação do recurso água, em detrimento dos outros recursos. Eu moro na Escócia, é país que é uma grande fonte de energia de forma de gás natural, talvez a maior na Europa Ocidental. Por muitas décadas, a economia da Escócia e Reino Unido é baseado nessas fontes de energias
fósseis, hydrocarbons, de petróleo, gás natural do Mar do Norte. Então, tem algumas preocupações ambientais e também econômicas por os estados, os governos na Europa. Claro, porque tem algumas novas aspirações para reduzir o carbono, como ligado com os fuels fósseis, com petróleo, com gás naturais. E também elas têm um limite que os fontes de energia que elas têm com essa forma tradicional. Está interessante para nós porque as grandes empresas também, eu acredito, elas não têm uma grande preocupação ambiental, mas elas têm uma grande estratégia para explorar novas formas de recursos. Por exemplo, na Escócia, o custo para tirar o gás do mar agora é muito alto. O mesmo anos que a grande empresa, como Shell, por exemplo, acho que o líder mundial de energia, de forma de petróleo, hidrocarbon, está cortando muitos os empregos lá na Escócia, mas não por causa de uma preocupação ambiental, porque uma fonte das novas energias como biomassa é uma grande fonte de energia nova que agora é transportada até a Escócia e Reino Unido, por exemplo. Em 2009, quando eu comecei essa pesquisa, acho que 80% de etanol usado, consumido no Reino Unido foram do Brasil, ok? Mas também nessa tem no discurso, no nível político também, no discurso das grandes empresas de energia, no mercado esse é um tipo de energia sustentável e limpo. Nossas pesquisas começaram para descobrir quais são esses impactos sociais, ambientais, porque esses são as fontes de energia preferidas como as grandes empresas. Águas, Mãe Divina, padroeira dos amparos, salve, ó grande casa benta, meu refúgio, meu telhado, salve, ó grande casa benta, meu refúgio, meu telhado. Nas pelejas, nas labutas, tu enxugas o meu rosto. Mamãezinha, alegria pro teu filho traz conforto. Mamãezinha, alegria pro teu filho traz conforto. Sou feliz, muito obrigado, pois há quem cuide de mim. Sou de uma grande família, sem começo e sem fim. Sou de uma grande família, sem começo e sem fim. Então, assim, por não ter tecnologias diferenciadas, a gente fica refém de uma condição que é colocada pelo governo burguês. E eu fico me perguntando qual que é a forma que a gente vai ter que fazer para conseguir ser livre nessa condição de gerar nossa própria energia. A gente está tentando estudar uma forma de sair fora desse nicho de mercado, que sempre o rico está cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Nós acreditamos que a sustentabilidade ela passa necessariamente pela substituição do modelo energético, e a gente sabe que essa transição ela é paulatina, ela é gradativa, mas não só, porque é necessário pensar que, ainda que tivéssemos a predominância de energia solar no Brasil, ou de energia eólica, que são energias consideradas limpas, se essas energias estiverem controladas por 2 ou 3 empresas, elas também continuam sendo um problema.
Então, o que nós estamos colocando é que é preciso pensar não apenas o processo de produção da energia, mas o processo de apropriação dessa energia. Essa energia está sendo produzida para quem? Nós sabemos que no Brasil hoje, apenas 25% da energia produzida no país é consumida de forma residencial. A maior parte da energia ela é para a indústria pesada. E essa indústria pesada, quase sempre de eletrointensivos, a indústria do alumínio, por exemplo, a indústria do aço, de ferro-ligas e etc., essas indústrias são, em sua maioria, indústrias que vêm de países centrais, de países com nível de industrialização muito maior, e que se deslocam para o Brasil ou para áreas da América Latina com o único intuito de conseguir energia barata, inclusive subsidiada pelo Estado brasileiro. Todavia, nós entendemos que boa parte, por exemplo, em torno de 70% da energia produzida no Brasil, ela é oriunda da água, né, da hidroeletricidade. Nós ainda temos um processo muito pequeno do sistema de biomassa, e aí há uma questão. Não há subsídios, não há investimentos e não há tecnologias disponíveis para o aproveitamento correto dessa energia. Isso nos indica que há um grande grupo de empresários transnacionais associados com representantes desses empresários e com a própria parte do empresariado brasileiro e com o Estado brasileiro que não tem interesse nessa mudança do modelo energético. Essa é uma questão complexa, porque o que está em jogo para a grande maioria desses complexos agroindustriais, financeiros, globalizados, é, na verdade, transformar a água numa mercadoria. E é isso que é feito. Quando você faz um barramento, constrói uma hidrelétrica e começa a produzir energia para ser comercializada. É óbvio que a água, e tem que fazer um debate, a natureza da água. A água é um bem público. Todavia, ao ser apropriada e transformada em mercadoria, ela deixa de ser um bem público e passa a ser privatizada conforme interesses, seja de grandes irrigantes, seja de grandes transnacionais do setor hidroenergético e etc. O que a gente está colocando é que a opção de crescimento e desenvolvimento econômico no país precisa ser repensada. A opção feita, diríamos assim, ela não condiz com a realidade da maioria da população brasileira. Na verdade, essa opção, historicamente falando, ela tem um fundamento que é atender fortemente os interesses desses grandes complexos agroindustriais. Então, na Escócia, por exemplo, tem um grande potencial para as novas fontes de energia, grande potencial, porque tem muito vento, tem muita chuva, o costo, o beira da mar da Escócia é muito longe também, tem grande potencialidade desenvolvido agora, como o mar, o potencial de energia das ondas, por exemplo, mas essas novas áreas onde nós temos muito potencial na Escócia, é as mesmas áreas onde vocês têm as comunidades tradicionais, os camponeses da Escócia, chamados crofters, tem as comunidades das ilhas, que a maior parte mora com as condições precárias, elas moram nesses lugares. Então, nós temos o grande potencial para construir os projetos juntos com eles, para resolver alguns problemas do meio ambiente, alguns problemas local de desenvolvimento, oportunidades para os jovens dessas comunidades. Por isso, para acontecer, nós precisamos um novo modelo de desenvolvimento dessas formas de energia. Por exemplo, já tem grandes parques de energia eólica, já tem vários projetos de hidroenergia, mas os povos que moram nesses lugares ao lado dos parques eólicos, ao lado das fontes de hidroenergia, eles pagam mais dinheiro por eletricidade do outras partes do Reino Unido. So, essa é uma injustiça. So, então, nós podemos reduzir o uso de carbono, mas não conseguir para melhorar as vidas das pessoas que moram lá. So, grande parte desse workshop é como nossas pesquisas desenvolvidas juntos com os brasileiros e escoceses que têm alguns desafios similares, pode apoiar e trabalhar com o conhecimento que as comunidades têm
sobre o meio ambiente, também os tipos de vidas que elas têm, os valores sociais que elas têm, para construir um novo modelo social, ambiental, econômico, por elas para conseguir para ficar lá, okay, e representar nova esperança para o país. In Scotland, many of the people who are taking part in the struggles from the university themselves have come from those backgrounds, so back into the community. Across the Atlantic, collaboration between Brazil and Scotland can be fruitful. We can learn from each other. We can learn from each other of what we can do different within our own countries and what you've done elsewhere and so on. But also look at trade of sugarcane across the Atlantic, trade of embodied energy, where you've used energy here to create certain products which are then sold. Looking at how to improve those links, the intellectual links, the links between us as academics, between our work, and so on. So I think that there are real opportunities for knowledge exchange between the two countries, between the academics, but also to set up perhaps linkages between the people, the communities in each, so that they don't feel they're isolated or that they're part of a laboratory for not in their own academics, but for others to come and experiment on them or observe them. I think they need to be very much, as we say, part of the co-production of solutions. So the communities must be part of the solution, rather than having solutions imposed upon them. So I will briefly present what kind of struggles I actually found in the sector. O assentamento Maria Cícera das Neves, que se localiza no município de Vila Propício, Goiás, se consolidou no ano de 2011. A fase de acampamento aconteceu desde o ano de 2006. Logo após que as famílias foram assentadas nas 117 parcelas da antiga fazenda Casa Branca, que tem uma área de 7.000 hectares aproximadamente, os assentados já passaram a lidar com a dificuldade de acesso à água e da ausência da energia elétrica como os principais entraves para os aspectos produtivos e para a garantia das condições mínimas de dignidade enquanto camponeses, para que eles possam lutar, resistir cotidianamente para permanecer na terra. No território que nós visitamos, nós temos de um lado a ação da agroindústria canavieira, que se apropria em grande quantidade dos recursos hídricos, inclusive para irrigação da cana com pivôs centrais. Por outro lado, nós visitamos a realidade do assentamento, onde os assentados sequer têm água para garantia das condições mínimas de abastecimento de uma casa e muito menos para o exercício do modo de produção camponês. Nós demonstramos o caminho dessa expansão, que foi inicialmente sobre áreas de grãos, particularmente de soja, depois de pastos, e passou a dominar a área de pastos, a substituição das áreas de pasto pela cana-de-açúcar. E depois de 2008, ela avança fortemente sobre as áreas de pasto, mas não mais sobre solos de boa qualidade, mas de solos ruins, solos muito arenosos, com alta instabilidade e que podem sofrer impactos maiores. A compensação é a logística, né, que essas regiões apresentam, particularmente mineiros e arredores de Mineiros, enquanto no primeiro caso, onde a gente fala que foram os melhores solos, foi na região de Quirinópolis, município de Quirinópolis e arredores, onde os solos são o que nós brincamos e falamos são o filé mignon dos solos, né? Ela começou por lá, primeiro, e depois é que foi para o pasto. A cana-de-açúcar ela produz um malefício também bastante grave para os trabalhadores, para os assentados, mas também para toda a sociedade, né? Que tem a ver com o processo crescente e intenso de contaminação química. Então, os solos estão contaminados, as nascentes estão contaminadas, as águas
de aquífero estão contaminadas, o ar está contaminado, né, o que a gente chama de contaminação ambiental. Na realidade, o que nós temos visto é um avanço da acumulação do capital por práticas de exploração, expropriação e expoliação em todo o território brasileiro. Então isso tem bastante conexão, tanto com a finalidade da produção de alimentos, né, a produção de commodities, cada vez mais concentrando o que o campo brasileiro produz. E esse modelo, além de ser bastante destruidor, então tem esses conflitos territoriais por contaminação de água, envenenamento por agrotóxico, mas também uma altíssima concentração de terra, porque esse modelo ele é baseado no latifúndio, e de riqueza. O Brasil é caracterizado por um dos países com a maior desigualdade de renda no mundo. E isso mesmo depois dos esforços dos 3 governos do Partido dos Trabalhadores. A gente acredita que, por exemplo, conversar com um mateiro, um homem simples, um camponês, né, um poceiro que vive no mato e que conhece como ninguém as ervas, que conhece como ninguém os bichos, o comportamento dos bichos, né, o comportamento da natureza. Quando a gente se propõe a aprender com essas pessoas, com certeza nós vamos ter condições de nos refazer do ponto de vista profissional, do ponto de vista de ser pesquisador, desde que a gente saiba receber esse conhecimento. Diga, você me conhece, eu já fui boiadeiro. Conheço essas trilhas, quilômetro, milhas que vêm e que vão pelo alto sertão, que agora se chama não mais de sertão, mas de terra vendida, civilização. Ventos que arrombam janelas e arrancam porteiras, espora de prata arriscando as fronteiras. Selei meu cavalo, matula no fardo, andando ligeiro, um abraço apertado e um suspiro dobrado, não tem mais sertão. Os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda um coração. Segue seu destino, boiadeiro, que a boiada foi no caminhão. A fogueira à noite, redes no galpão, o paieiro a modo mate, a prosa saga, sino, caos e onça, tem mais não. Nós chegamos aqui há 7 anos. Aqui era um local de criação de bois, de corte. Aí com muita luta veio o corte da terra. Mas com o corte da terra veio ainda mais aprofundar as dificuldades. A gente vê que essa dificuldade ela está no não interesse na divisão da terra. O não interesse porque o agronegócio ele põe muita força dessa não divisão.
Não pode sair para trabalhar, você sai, as pessoas vão lá e invadem, a gente mora em barraca, não tem estrutura nenhuma, não tem segurança nenhuma, o pessoal rouba os trem da gente, destrói tudo, os animais morrem se você vai trabalhar na cidade, né? Não tem como. Então aqui é muito difícil. Você vai atrás do INCRA, o INCRA fala que não tem recurso, que tá tudo. Agora, como eles travaram a gente, nós não podemos dar entrada nem no INSS. Às vezes você fica doente, não pode ir no auxílio-doença, às vezes você faz uma cirurgia, não tem como nada. Tá tudo travado para nós. Então, como que você vive? E a gente foi colocado aqui pelo INCRA, viemos aqui tudo organizado, o pessoal que chegou junto comigo, o pessoal que veio, mas ficamos largados, né? Muitos dos companheiros foram embora, que não tem como ficar, na realidade. Quem tem gado sofre, paga para trazer água no carro, paga trator para arrastar água, para satisfazer a sede dos seus animais. E vai ficando cada vez mais complicado, porque você só tem gasto. Aqui a gente vai gastando, chega uma hora que você não tem o que gastar, aí você tem que gastar a sola do sapato indo embora. Porque fica inviável você ficar num lugar sem ter nenhum tipo de renda e só tirando. Graças a Deus que vim aqui para essa terra, muita luta, sofri muito, tem muita cicatriz, tanto na alma quanto no corpo. De pancadas, de agressões, mas valeu a pena que hoje eu estou aqui sobrevivendo à terra. A FAPEG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, sente-se orgulhosa de ver o desdobramento das ações internacionais que ela tem podido apoiar. E esta ação é uma ação que já vai se desdobrando em novos eventos e cada vez mais consolidando essa parceria. Como aí trabalhar com esses diferentes interesses das populações que estão próximas a essas áreas, os camponeses, as populações tradicionais e os interesses das grandes empresas também por essas fontes renováveis. Tem como conciliar esses interesses para um desenvolvimento mais sustentável? Não, eu não acredito não, porque a lógica é completamente diferente. Eu acho que nós temos a responsabilidade para chamar a atenção das coisas que está já pesquisando, da Marcela e os outros. Eu tenho a oportunidade para ir para Quirinópolis, sudeste de Goiás. É impressionante, porque não tem cana-de-açúcar 2006, e agora acho que 66% da terra disponível para agricultura é cana-de-açúcar. E não só isso, porque eu percebi que as grandes empresas, não só de energia, como Shell, BP, British Petroleum, Petrobras, mas também dos grãos, como Cargill, esses são os líderes mundiais de energia, formas de energia, alimentos, grãos, bovinho, por exemplo. Entre 3 e 4 anos, todas elas chegaram na mesma região, em Goiás. Eu não acredito, até hoje, tem um outro território no mundo com uma mudança territorial bem profundo e rápido, como essa expansão especial. Eu não acredito, até agora eu não vi outros. Então, mesmo assim, quando eu falei como OET, por exemplo, em Genebra, elas têm uma programação para energia sustentável, acho que de 50 páginas. O Brasil chegou 87 vezes, porque elas têm essa indústria de cana-de-açúcar e etanol como resposta para o problema de hidrocarbonos e petróleo. Então, acho que nós precisamos chamar a atenção porque não pode resolver esse conflito entre as comunidades que precisam acesso da água, precisa acesso da terra, precisa acesso dos poder político, mas quando as grandes empresas chegaram, também no município também não tem muito poder. So, por exemplo, quando Cargill chegou em Quirinópolis, eles têm todos os documentos já assinados por explorar a água de graça e pode expandir não tem limite para a agricultura da cana-de-açúcar. So, então, nós temos responsabilidade para levar o voz das comunidades que está impactado, desapropriado, e trabalhar com elas por alternativas. Eu acho que esse workshop tenta resolver como nós podemos desenvolver não só as críticas da indústria,
é já feito e já mostrou como esse negócio não é sustentável. Não tem nos indicadores sociais e ambientais, não é. Mas como nós podemos desenvolver um outro modelo, juntos com as comunidades impactadas, por um novo modelo de energia que é mais sustentável socialmente, economicamente, obrigado, e para o meio ambiente. O que o assentamento representa para a senhora, tirando todas as dificuldades, o que ele representa para a senhora? Representa paz, eu gosto muito da paz. Eu chego lá em casa, eu olho assim para os lados, é muita paz, eu vejo meus bichinhos lá. Eu não tenho aquela correria da cidade, né, aquela agonia da cidade. Aqui é isso. Olha, a criminalização dos movimentos sociais, infelizmente, não é algo de agora. O governo golpista, na verdade, está intensificando isso, né? Então não é algo específico do governo golpista. Bom, mas na prática o que é isso? O que significa criminalizar movimentos sociais? Significa você fazer o uso da lei de forma exagerada e irregular. Irregular porque normalmente, né, não são guardadas vamos dizer assim, os preceitos jurídicos de ampla defesa dos acusados. Não há dúvida que nós vamos precisar cada vez mais, né, lutar mais e melhor para fazer frente a toda essa ofensiva e continuar caminhando rumo à construção da sociedade da qual nós, militantes sociais, compromissados com essas causas, nas várias causas que nós estamos envolvidos, nós temos. Então, obrigado pela comida aqui, pela oportunidade de me proporcionar esse primeiro contato com gente, com debate, que estava me fazendo muito falta, uma vez que o ambiente onde estava não tinha espaço para a vida e tinha apenas espaço para a morte. E nós precisamos construir e debater a vida. Grande abraço. A natureza, a natureza, a natureza, a natureza. O que prende demais minha atenção é um touro raivoso no arena, uma pulga do jeito que é pequena, dominar a bravura de um leão. A picada ele muda a posição, pra coçar-se depressa com certeza. Não se serve da unha nem da presa, se levanta da cama e fica em pé. Tudo isso provando quanto é poderosa e suprema a natureza. A natureza.